olha só. Número 2, página 235, letra A. O fermento faz a massa crescer. O fermento faz a massa crescer. Vírgula. Deixando o pão mais macio. Deixando o pão mais macio. Gabriel, o que você colocou na questão 2, letra A? Questão 2. Questão 2, letra A. O que você colocou? Deixa a câmera ligada, por gentileza. Isso. Ih, acho que travou, né, gente? Acho que travou. E agora voltou. A minha também caiu. Caiu, né? Fala para mim o que você colocou na resposta da número 2 na letra A, por favor. O fermento faz a massa crescer. Ah, excelente. Agora a letra B. O fermento biológico ele é composto por seres vivos microscópicos que consomem parte do açúcar que está presente na massa de pão, liberando gases. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra qual é esse ser vivo microscópico. Quem descobriu? Eu. Pode falar. Levedura. Levedura, muito bem. Então, a levedura, né? Esses gases liberados aí pela ação da levedura, eles criam espaços na massa, fazendo o pão crescer e ficar fofinho, bem macio. Gente, agora página 236, questão 3. A gente vai enumerar as palavras de 1 a 5 na ordem que ocorre a transferência de energia ao longo da cadeia alimentar. Ó, eu vou falar e vocês me contem qual que é, tá? Produtor. Produtor, primeiro. Muito bem. Eu tô falando tudo misturado aí, hein? Quero ver. Consumidor terciário. Terciário, quarto. Isso. Decompositor. 5. 5. E o consumidor primário? 2. E o consumidor secundário? Terceiro. Isso mesmo. Então ficou assim, ó. Consumidor primário 2, decompositor 5, produtor 1, consumidor terciário 4 e consumidor secundário 3. Fez aí, Lucas? Tá tranquilo? Tá gripado, meu bem? Sinto. Ai, que ruim, hein? Gente, número 4. A cutia é um animal que se alimenta da semente da castanheira do Brasil. Esse animal enterra algumas sementes, auxiliando a reprodução dessa planta. Já a cutia serve de alimento para alguns animais, como a onça pintada. Ligue corretamente as informações em imagens abaixo. Então, me contem, quem que é o produtor? Do meio. A árvore. A árvore, que é a castanheira do Brasil. Exatamente. Quem que é o nosso consumidor primário? Primário é cutia. A cutia, excelente. E quem que é o nosso consumidor terciário? Olha, é secundário, tá? A onça pintada. Então, vocês perceberam aí que a gente seguiu aquela regrinha que a gente estudou, tá? A gente
vai seguir aquela regrinha lá do produtor, consumidor e, por último, decompositor, que aqui não tem, tá? Bom, continuando. Imagine que, por diferentes motivos, como a caça ilegal, a cutia foi eliminada do ambiente. Então, não temos mais a cutia. O que pode acontecer com as castanheiras do Brasil e com as onças pintadas? Quem sabe me dizer? Pode E resultar no Só um minutinho, um de cada vez. Lucas começou, depois Miguel leu dele. Tá bom, Miguel? Vai lá, Lucas. pode acontecer um desequilíbrio na cadeia alimentar. Ah, muito bom. Isso mesmo. O que você colocou, Miguel? Tá. ia resultar no desequilíbrio da cadeia alimentar. Não ia cultivar na produção das plantas nas castanheiras, uma extensão da cutia a onça e por aí outras presas. Muito bem. Gabriel, o que você escreveu nessa questão? Qual questão que a gente está, Gabriel? A questão B na 4, da página 236. Isso mesmo. O que você colocou aí? Eu coloquei assim, também mais com castanheira, também, Castanheira. Gabriel, não tira o vídeo não, meu bem. Deixa o vídeo aí para eu poder te ver. pode passar a vez de outra Não, eu não quero pessoa? passar a vez, não. Eu quero que você fale a sua pra gente. O Lucas já falou, o Gabriel já falou. Eu gostaria que você também falasse o que você pensou. Isabelle, o que você colocou, meu bem? Fala pra mim. Tia, essas duas partes eu não tinha feito. Ah, você não fez nenhuma atividade dessas? Ah, então tá bom. Olha só, gente, o que acontece? Primeiramente, o que o Lucas colocou pra gente. Vai gerar aí um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, ele vai interferir aí na dispersão das sementes e, consequentemente, na reprodução da planta. Porque se não tem a cutia para poder fazer isso, como que a planta vai se reproduzir, né, em outros locais? Vai reduzir também a quantidade de indivíduos que se formam, tá? Então, olha só, mesmo que as sementes caiam aí no solo e germinem nesse local, elas teriam menos chance de sobrevivência. Teriam que competir com quem? Com a castanheira mãe, que já estava aí no local, correto? Então, ela ia competir com a planta que já estava aí, né? Por nutrientes no solo e acesso à luz solar. Já a relação com a onça pintada, o que vai acontecer? A onça pintada ela vai sofrer por causa de falta do alimento, né? Porque ela não vai ter a cutia para poder se alimentar. Então, isso também vai interferir na manutenção aí do meio ambiente. E, além disso, a falta de cutias, tá? Poderia forçar a onça pintada a se alimentar de outros animais, interferindo assim na cadeia alimentar. É o que eu já falei com vocês. Quando acontece algum desequilíbrio, um vai impactando no outro. Ela vai impactando de uma forma que a falta de cutia vai atingir a castanheira, porque ela não vai ter como dispersar, não vai ter como plantar em outros lugares. A onça pintada vai ficar sem a cutia, então ela vai comer outros animais da cadeia alimentar, e isso vai causar aí uma interferência muito grande na cadeia alimentar. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito bem do nosso meio ambiente
e principalmente dos animais, tá? Porque o desequilíbrio na cadeia alimentar, ele pode ocasionar diversos fatores, inclusive em algumas atividades humanas, tá? Oi, Lucas, diga. E sabe qual é o pior disso? O quê? Conta pra gente. Não Pelo homem. entendi. Hã? Que isso, sabe, e o pior é que isso é causado por quem? Por Pelo quê? homem. Pelo ser humano, exatamente. Nós, seres humanos, somos responsáveis por isso, exatamente. Concordo com você. Então, cabe a gente, né? Cabe a nós, nesse momento, refletir sobre Tia, essas questões, não é verdade? Gente, alguém com o microfone ligado está fazendo muito barulho. Tá É verdade. interferindo aqui no meu áudio. Quem tá bebendo suco? Não sei se é suco, tá fazendo barulho. Eu acho que não é suco, não. É É um alguma coisa fone, é um fone de ouvido de alguém. Ô, Gabriel, olha o seu fone de ouvido aí. Se ele tá. Eu nem tô usando fone de ouvido. Ah, você não tá com fone de ouvido, não, mas você não tava aí na sua cadeira, não. Cuidado ao movimentar a cadeira para não fazer barulho, tá bom? Então, gente, é isso que acontece, tá? Quando algum animal aí, ele é eliminado do ambiente. Ele desequilibra toda a cadeia alimentar, tá bom? Oi, Isabelle, o que você gostaria de dizer? tia, é que você foi explicar e aí eu acabei me embolando com as coisas da resposta da letra B. Tá, então vamos lá. Vou ditar para você. Posso começar? Pode. A eliminação da cutia do ambiente. A eliminação da cutia do ambiente pode interferir na dispersão das sementes, na dispersão das sementes e na reprodução dessa planta. E na reprodução dessa planta. A onça pintada. A onça pintada Tô tirando a poeira. sofrerá com a falta de alimento. A onça pintada sofrerá com a falta de alimento, vírgula. Além disso, vírgula, a falta de cutias, poderá forçar
A onça pintada poderá forçar a onça pintada. Gabriel, você está aí rindo? Eu espero que a sua atividade esteja completinha, hein? Agora não é hora de brincar, não, viu, gente? É hora de fazer a correção. Eu estava rindo com a minha tia. Poderá forçar a onça pintada, colocou, Isabel? A se alimentar de outros animais. A se alimentar de outros animais, interferindo em outras cadeias alimentares. Ponto final. Interferindo em outras cadeias alimentares. Deu certinho, Isabel? Não. O que aconteceu? Onde você se perdeu? Lê para mim. Não. Eu não me perdi, só que não deu nas 3 folhas. Nas 3 linhas? A resposta é grande. Aí você está escrevendo aonde? Escreve do lado, eu entendo. Não, eu escrevi embaixo e do lado o resto. Sem problema, pode deixar assim, tá? Pronto. Quarto ano, então olha só, a gente finalizou ciências, ok? Eu quero que vocês coloquem na página 275, 275 de História. Página 275. Agora de História, por favor. Nós paramos aí nessa correção. Nós fizemos até a letra A do número 2. Verdade. Verdade? Uhum. Ah, meu caderno tá aqui, agarradinho em mim, que não me deixa mentir. Então, vamos continuar essa correção na letra B. A gente estava falando sobre atividades quilombolas, tá? Então, a gente já tinha feito a letra A, que a gente falou como que eram formadas essas comunidades. E agora, na letra B, a gente vai falar sobre todos os territórios quilombolas, se eles são oficialmente reconhecidos pelo governo ou não. Eles são reconhecidos? Isso, Miguel, eles não são reconhecidos. Você sabe me dizer o porquê? Não? Posso falar? Alguém arrisca o palpite? Não. Olha só, gente. Esse processo, tá, de reconhecimento das terras, ele ainda não foi reconhecido em governo, porque eles ainda estão estudando, tá? O governo ainda está estudando sobre essas terras, tá? Para poder passar esses territórios aí para os quilombolas, tá bom? A gente até estudou isso aí, que tanto o território quilombola, assim como os indígenas, ainda não foram reconhecidos pelo governo. Tá? E eles continuam lutando até hoje para esse reconhecimento das terras, tá? Então, olha só, para vocês completarem a resposta, todo mundo copiando aí. Letra B. Quem colocou não, coloca uma vírgula. E a gente agora vai continuar. Colocou aí, Gabriel? Na página 275 de História? Você já fez essa? Já? Então tá. Grande parte dos territórios quilombolas
grande parte dos territórios quilombolas ainda está em processo de reconhecimento. Ainda está É grande parte dos territórios quilombolas, dos grande parte dos territórios quilombolas os ainda está em processo a de reconhecimento pelo governo. está em Ponto final. Ô, Lucas, tira o seu áudio, porque você está repetindo e está falando aqui. Aí está interferindo na correção. desculpa, Tá, joia, sem problema. Tia, em reconhecimento. Pelo governo. Ponto final. Deu aí, Lucas? Uhum. Deu? Podemos ir para a letra C do número 2? Gente, por que vocês acham que é importante reconhecer as comunidades quilombolas? Qual que é a importância? Nós falamos sobre isso, hein? E aí, quem vai me contar? Gabriel, você podia, por gentileza, parar de fazer esse barulho? Gente, olha só. Isso é importante para gente. Gabriel não tem graça. Eu estou registrando tudo aqui no meu caderno. Olha só, gente. É importante, tá? Que essas terras sejam reconhecidas, até mesmo para assegurar o sustento das famílias, garantir a preservação da cultura, tá? Dos afrodescendentes. Então, por isso que é importante esse reconhecimento sair logo, tá bom? Vou ditar aí para vocês copiarem, tá bom? Porque assegura o sustento, porque assegura. ossos, Lucas, desliga seu microfone para mim, meu bem, porque você fica repetindo aí atrapalha. Porque assegura o sustento de diversas famílias, o sustento de diversas famílias e garante a preservação da cultura, a preservação da cultura, vírgula, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes. Ponto final. 2. Afrodescendentes é uma palavrinha só, tá?
afrodescendentes. Ponto final. Prontinho? Onde você está, Lucas? Eu tô nos afrodescendentes. Tá difícil de escrever. Afro é uma palavra só, tá? Ah, eu sei. Afrodescendentes. Pronto. Pronto? Tá bom. Página 276, número 3. Sobre as cidades mineiras, complete as frases com as palavras do quadro. Então, vamos lá. Letra A. As eram os locais onde os moradores da cidade se reuniam para realizar celebrações religiosas. Igrejas. Isso, muito bem, igrejas. Letra B. As eram os locais próximos das cidades onde ocorria a extração do ouro. Minas. Excelente, Minas. Letra C. Os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. Casa de fundição. Casa de Isso mesmo, Tabelle, muito bom. Eu nem Casa sabia de que palavra era essa. fundição. Nós estudamos aonde eles colocavam os ouros, eles tinham que passar por essas casas de fundição, tá? Para evitar que fossem roubados. Prontinho, podemos passar para a letra D. As pessoas que tinham mais posses viviam em? Casarões. Perfeito, casarões. Bom, na número 4, pediu para vocês escreverem um texto com as palavras a seguir. Econômica, cidades, crescimento rural e população. Bom, como vocês não fizeram, eu já vou deixar a minha sugestão, tá? Posso falar? Pode. Alguém fez? Só para ter certeza. Ninguém fez essa questão, não? Número 4? Então, vamos lá. Muitas cidades brasileiras. Muitas cidades brasileiras ganharam importância econômica no final do século XIX. No final do século XIX. Importância. No final do século XIX. No final do século XIX e início do século XX. Ponto. No final do século XIX e início do século XX. Ponto. Com isso,
houve, com H, viu, gente? É de haver. Um crescimento, um crescimento da população urbana e as cidades passaram a ter mais habitantes que a zona rural. Ponto final. Prontinho? Precisa falar de novo? Tá tranquilo? Então tá. Pessoal, olha só. Então agora a gente encerrou o nosso módulo 2, tá? Tá tudo corrigidinho, tá bom? Finalmente finalizamos. E a gente agora vai trabalhar esse livrinho aqui da riqueza cultural brasileira, porque a gente vai falar semana que vem sobre uma data muito importante. O que a gente comemora na semana que vem? Não é nem semana que vem, né? Mas bem no finalzinho da semana. Eu nem sei. Jura que você não se lembra? Não. Semana que vem a gente vai comemorar o Dia do Folclore. Não, o Dia do Saudade depois. Primeiro a gente comemora o folclore. Então, olha só. O Dia do Folclore ele é comemorado no 22 de agosto, tá? Então, essa data ela foi criada para alertar, né, para a importância e a valorização das manifestações folclóricas no país. Então, só lembrando aí que folclore é um conjunto de conhecimentos de um povo e integram os costumes, crenças, parlendas, contos, mitos, lendas, adivinhas, músicas, danças e festas populares de uma região, tá? Então, a gente vai aproveitar essa data. A Tati vai mandar para vocês aí durante a semana alguns vídeos, tá? Falando sobre algumas coisinhas do folclore, algumas lendas, alguns mitos. Aí, aproveitando essa data, a gente vai fazer esse livrinho aqui com esse encarte, tá bom? Que tá dentro do livro. Então, olha só. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cerâmica, sobre madeiras, então sobre alguns artesanatos de algumas regiões, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui no sumário, a gente vai falar um pouquinho de cerâmica, entalhe e madeira, cestaria, rendas, tecidos bordados, arte plumária. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos aqui, sobre artesanato. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura para mim, tá? Dessas páginas, super tranquilo. E fizessem para mim o encarte. Adriana, desculpa.
Oi, Tem Rô, algum fone incomodando muito, eu não consigo ouvir o que você está falando. É deixa alguém que está de eu. fone. Eu vou ter que cortar os telefones aqui. Tá bom. Pessoal, desliga os microfones de vocês para eu não ter que desligar, porque se eu desligar, o que acontece? Quando a gente precisar voltar, demora no meu sistema, tá? Ótimo, muito obrigada. Todo mundo desligou. Então, olha só, gente. Esse livrinho ele vai falar basicamente de artesanato, tá? De algumas regiões, faz parte da nossa cultura, tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre alguns deles. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura, gostaria que vocês respondessem o encarte. Semana que vem a Tati vai marcar uma live pra gente, só pra gente poder mexer com esse livrinho, tá? E com o encarte. Mas quem conseguir já adiantar vai ser ótimo. Ele é facinho e tranquilo de fazer. Eu vou escolher agora, tá? Um artesanato para poder ler para vocês e explicar, tá bom? Eu vou falar de um que é muito comum e acredito que a maioria conhece, tá? Eu vou falar das rendas. Não sei se vocês já ouviram aí. As rendas está lá na página 8 do nosso livrinho, página 8 e 9. Todo mundo me acompanhando lá. Não sei se vocês já ouviram uma música, tá? Tem um trecho aí de uma música chamada Mulher Rendeira. E essa música ela ilustra muito bem o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Aí ela começa assim: olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Então, vai falar dessa questão da confecção, tá? Das rendas. As rendeiras são mulheres que tecem rendas, criando peças delicadas e coloridas, usadas para decorar, para vestir e enfeitar. Elas são figuras tradicionais de algumas regiões brasileiras. Então, a gente tem aí a renda de bilros, tá? Ela nasceu das mãos ágeis dessas rendeiras, que trabalham com uma almofada, linha e bilros, que são pequenas peças de madeiras nas quais se prende uma das pontas das linhas. Então, é o que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Essa técnica é muito antiga, ninguém sabe onde e como começou, mas foi trazida para o Brasil pelos portugueses. É tradicional nas regiões Norte e Sul, principalmente nos estados do Ceará e de Santa Catarina. Existem outras rendas que não usam os bilros, mas agulhas. Então, a gente agora tem aí uma outra, chama a renda renascença. Ela é feita com linha, agulha e lacê, que é um tipo de fita de algodão, usando uma pequena almofada. É muito comum em Pernambuco e na Paraíba. Temos a renda filé, que tem a trama parecida aí com as redes de pescadores. Diferencia-se dessas redes porque ela é preenchida com bordados diversos e coloridos. Primeiro as rendeiras trançam a malha e depois elas colocam numa grade de madeira. E ponto a ponto vão criando desenhos coloridos e criativos. Os estados do Nordeste são grandes produtores da renda de filé. E por último aqui a gente tem a renda de labirinto, que ela é feita desfiando-se o tecido e unindo os fios e preenchendo os espaços com cezimento. Então elas vão preenchendo todos esses espaçozinhos aí. Também ela é tradicional lá do Nordeste, tá? Então, olha só, gente. Vocês então vão conhecer um pouquinho do artesanato de várias regiões, tá? Do nosso Brasil. Vocês vão ver aí a habilidade e a criatividade, né? Que são muito grandes. Então, tem só algumas aqui para vocês conhecerem, tá? Então, se for possível, gostaria que vocês fizessem a leitura e respondessem esse encartezinho aqui, tá? Que vai falar um pouquinho aí sobre os artesanatos que vocês vão ler. Tá joia? Bom, semana que vem a Tati vai marcar um horário para a gente poder ler mais algumas obras aqui, alguns artesanatos,
tá? E para a gente poder também fazer a correção do nosso encarte, tá bom? Então, quarto ano, a nossa aula terminou. A gente finaliza a nossa aula aqui com o módulo 2 todo corrigido, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? E aí? Isabelle, Miguel. Conhece a música, Miguel? Onde tu tava? Fala pra ti. Na renda? Na galinha. Aonde? Na galinha? Uhum. Ele escutava na Galinha Pintadinha, ele lembrou quando era bebê. Sério, Rose? Que bacana! Ele conhece essa música. Ah, pois é, tá vendo? Que bacana! Por isso que eu peguei essa das rendas, esse artesanato para a gente falar primeiro, porque essa música tem certeza que vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês. Então fica mais fácil a gente introduzir. Então, pessoal, é isso. Nossa aula termina aqui. Não deixem de ler o livrinho, vocês vão ler ele aí rapidinho. As atividades também estão super tranquilas de fazer, só consultar o livro, tá? E a gente encerra a nossa aula e até semana que vem. Então, bom descanso para vocês, bom final de semana e até semana que vem, tá joia? Manda um beijo pra ti. Beijo para vocês.